Aleluia. Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 28 de junho de 2025, um sábado. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Oh, aleluia. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, meu Deus. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra está em Josué 13, até terras a serem conquistadas, tá bom? Diz assim: sendo Josué já velho de idade, bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Igreja, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento, João 3,30. Deus, que eu, a missionária da Girobana, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque esse é o objetivo do canal, Senhor. Pregar a tua palavra santa, preciosa, pura como ela é, e é tudo para a tua glória, é tudo para o teu louvor, para a tua honra. Amém, Jesus, amém. Ô, Senhor, que coisa linda, né? Então, o Senhor diz assim, no 13. Sendo Josué já velho de idade, bastante avançado, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muitas terras para ser conquistada. Olha, você está velho. Josué deveria estar ali entre 90 e 100 anos de idade, né? Porque Caleb já estava com 85, segundo os historiadores, então ele já não era, mas estava com quase 100 anos. Olha o que Deus diz para ele. Então ainda tem terra para conquistar, né? Então, esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo do Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo este território considerado cananeu, né? Os territórios dos cananeus abrange a região dos heveus. Isto é, os 5 chefes filisteus. Meu Deus, é tanta coisa. Governador de Gaza, de Asdod, de Alcamon, Gat e Ecrã, resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Arã, dos Sidônios até a Feca, a região dos amorreus, os dos gibeus e todo o Líbano para o leste, desde Balgade ao pé de Hermon até, né, Reumate. Então era muita coisa. Igreja, sabe que esse Monte Hermon era um monte muito conhecido daquela época, né? Diz que os gelinhos dele, né, ele descia assim, tipo como se fosse gelo, ou subia, eu não sei, eu não lembro agora, mas eu sei que ele é muito conhecido, né, por causa da sua maneira, da sua descida, né, ai gente, como é que eu posso dizer? É algo diferente, né, é algo especial esse Monte Hermon, né, é algo especial aí, né, de Deus para, para a natureza, vamos dizer assim, mas eu acho muito lindo. É que eu não lembro agora, mas eu já estudei sobre o Monte Hermon. Mas depois eu vou dar uma olhadinha e já falo para vocês, tá bom? Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Marefote, Maísto, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Deus diz, ó, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Vocês, porém, distribuirão essas terras a Israel por herança, como lhe ordenei, e repartindo agora entre as 9 tribos e a metade das tribos de Manassés. Mas por que entre as 9? A gente já falou sobre isso, tá bom? A gente lembra aqui, né, que os demais ficaram, né, a metade da tribo de Manassés e... meu Deus do céu. Como é que se diz? Deixa eu achar aqui. E a de Rubem e a de Gade, tá? Eles não quis ficar do outro lado da fronteira, eles quis ficar antes, tá bom? A gente pode estar vendo isso aqui, ó, também, no 12, versículo 6, tá? E aqui eu vou colocar aqui para mim não esquecer, 13, versículo 7. Então, foi uma escolha deles, não quiseram. Eles falaram, não, a gente vai ficar para cá com os nossos filhos, aqui a terra aqui pra gente é boa, né? Então, por isso que eles não
não atravessaram, tá? Eles ajudaram na guerra, nas lutas e tudo, mas eles ficaram a tribo de Rubem, de Gade e a meia metade da tribo de Manassés. Por isso que é somente 9 tribos e meio que atravessa, ok? É por causa disso. Precisa até deixar essa ressalva aqui também, né? Porque aí às vezes a gente, né? Como é que se diz? Na distribuição da terra teve essa situação, tá? Mas porque foi uma escolha deles, tá? Querer ficar, porque para eles a terra era melhor, né? A plantação e tudo ali, né? Eles tiveram essa escolha e fizeram esse acordo com Moisés. Então Moisés falou assim, ó, mas vocês vão estar na hora da gente tomar a posse da terra que mana leite e mel? Sim, iremos, né? E eles cumpriram, né? Indo para a guerra, né? Mas eles falaram para Moisés que não queria ficar do outro lado do Jordão. Então, igreja, a gente vê, né, que essas conquistas, elas foi bem espiritual mesmo, porque foram conquistadas pelo próprio Deus, né? O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, não foi algo dito aqui na terra, né? Então, assim, Deus só usou, né? Vamos dizer assim, Josué, tá bom? Mas essa luta foi uma luta espiritual, né? Uma luta espiritual mesmo, que começou lá no céu, para com Deus, né? Então, assim, a gente vê que Josué já velho, com quase 100 anos, né? O Senhor fala, ei, Josué, ainda tem muita terra para você conquistar, né? Então, a gente vê que é muita coisa que Deus, ele ainda tinha para Josué, né? Então, a gente vê que era muitos territórios, nossa, igreja, era muita coisa, né? Quer ver? Vamos continuar aqui. A divisão das terras leste do Jordão. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Rubem e de Gade, já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhe tinha designado. Acabei de falar isso, tá? Por quê? Porque foi uma aliança que ele fez com Moisés, ok? Então, por isso, ok? Que eles, né, não foram, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Eles não foram, uma escolha deles, né? E, e assim ficou. Vamos procurar entender aqui. Esse território se estendia de Aroé, da margem do ribeiro de Arnon e da cidade sitiada no meio do vale desse ribeiro, incluído todo o planalto de Medeba, Tedibom, todas as cidades de Sião, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e perseguia até as fronteiras dos amonitas, também incluía Gileade, o território do Jeruíta, e Macatita, toda a região do Monte Hermon, toda Bazã, Tessalca, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote, Edrei, um dos últimos reafins sobreviventes, né? Moisés o tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e macatitas, de modo que até hoje continua a viver no meio deles, né? Então, Deus tinha dado uma ordem para expulsar, né? E eles não fizeram conforme a ordem do Senhor. Então, a gente vê que, vamos dizer assim, que traz um prejuízo até no dia de hoje, tá? Para o povo de Israel. Então, eles continuam lá no meio ainda, né? Até no dia de hoje. Olha, coisa séria, igreja, né? Vamos para o 14. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, isto visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhe dissera. Ai, Deus, quando eu lembro daquele homem, Deus falando aquelas barbaridades, é triste, né? Mas ele foi ensinado assim. Eu fico triste. As tribos de Rubem, clã por clã, Moisés deram o seguinte território: desde Aroé, na margem do ribeiro de Arnon, desde a cidade sitiada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades, no planalto inclusive de Bom, Bamote, Bauá, Betebá, Meon, Jaza, Kedeb, deixa eu ver, Kedeb, Mote, Mafetá, Quiritiaí, Sibima, Zerete, Zaar, na encosta do vale, Bet-Peoz, encosta do Pisga, Gibete, Gesimonte, todas as cidades do Planalto, todo o domínio de Sião, o rei já morreu, que tinha governo
em Esbom. Vamos lá no 21. Todas as cidades do Planalto, todo o domínio de Sião, dos reis que governavam em Esbom, Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianita, Evim, Requel, Rum, Reabe, aliados de Sem, que viviam naquela terra. Então, Moisés, ele também, foi bem dizer, começou tudo com Moisés, né? A gente sabe disso, né? Lembra ali da época de Balaão, esse povo, tudo? Então, vamos continuar aqui para vocês entenderem. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. Lembra de Balaão e Balaque? Ai, é muito engraçada essa história, se não fosse triste, né? Ai, tô mandando você amaldiçoar eles, Balaão, você tá abençoando, né? E aí diz assim, as fronteiras da tribo de Rubem era a margem do Jordão, essas cidades e os seus povoados foram herança de Rubem, clã por clã, né? Então, a gente lembra de Balaão e Balaque, né? A gente lembra de Balaque mandando Balaão amaldiçoar, ele não conseguia, porque Deus, né, já tinha abençoado, né? Tentando amaldiçoar aquilo que Deus já tinha abençoado. A tribo de Gade, Campo Clã, Moisés era o seguinte território. Então, aqui, né, tá mostrando aqui a divisão. A tribo de Rubem, né, que é o clã de Rubem, a tribo de Gade, né, Moisés era o seguinte território, território de Jazá, todas as cidades de Eleade, a metade do território dos Amonitas, até Aroé, perto de Raba, estendia-se desde Esbom até Ramate, Mispa, Betone, desde de Mania, até o território de Derbe, no Vale de Jordão, incluía Bet-Aram, Bet-Nim, Nira, Sucote, Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quirete. Essas regiões, com suas cidades povoadas, foram herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. A metade, a gente sabe por quê, né? Porque a outra metade preferiu ficar antes do Jordão. O seu território se estendia desde Manaim, incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, a 60 cidades. A metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidade do reino de Og em Bazã. Essa foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, da clã Maquir, né? Essa foi a herança que Moisés lhe deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Senhor, visita ele. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhe dissera, né? Então Deus tomou o povo de Levi para si, para cuidar das suas coisas, para ser herança dele, né? Então a gente sabe do amor que Deus tinha para com este povo, era algo diferente, né? Por quê? Porque eles eram ali ajudadores do povo, dos sacerdotes ali no cuidado da tenda, da, da, da tenda do encontro, da casa de Deus, ok? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter aí um sábado abençoado, um final de semana abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem na paz.